a todos aí que estão nos vendo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Quando você vê essa mensagem, né? Deus abençoe você, sua casa, sua vida, sua família. Estou aqui com meu amigo pastor Fernando Marques. Hoje ele trouxe um convidado, ele vai estar trazendo uma mensagem para a gente vai estar também conversando com ele. Presbítero Carlindo. Pai do Senhor, presbítero Carlindo, olhando ali para a câmera ali. Dá uma boa noite para o pessoal. Boa noite, Pai do Senhor a todos. Presbítero Carlindo, nós começamos aí esse bate-papo antes da sua ministração com a seguinte pergunta: quem é o presbítero Carlindo? Como começou esse manto aí? Como é que é isso? Presbítero Carlindo, nascido na Paraíba, paraibano, filho de José com a Maria da Conceição, Raimundo Bonifácio da Silva, 45 anos, casado com uma mulher só, Valquíria Barbosa da Silva, pai de 2 homens, Carlos Barbosa da Silva, Moisés Barbosa da Silva, avô de Aia, de Malha Ruth. Meu Deus. Primeiramente foi minha esposa. Minha esposa começou a frequentar a igreja, a convite de uma prima dela, a nossa diaconisa Maria, que está ali junto conosco, ali fazendo a obra na Campo Missionário, a pastora Marlene, pastor Salvador Barbosa. Um abraço aí pro ministério, né? Um abraço. E ali ela foi lá para o Deus verdadeiro. Era lá em cima ainda. Ali embaixo não tinha nada. O pastor Sebastião Maro Filho, o homem que nos ensinou a palavra corretamente, como está nas Santas Escrituras, aos nossos passos. Primeiramente foi minha esposa. E ali ficou, e eu fiquei ali, tremendo ali, não querendo ir, fazendo aquela birra, né? Puxou o freio de mão, né? Isso, puxando ali, ele não queria ir. E um certo culto, eu já tinha visitado umas 3 vezes lá. Aí Deus usou o profeta com F maiúsculo. O profeta, não foi pateta, não, foi profeta mesmo. Tem muito pateta por aí, né? Muito pateta. Zenon. Um homem que ali Deus usou ele tremendamente. E há 22 anos atrás, 22 anos de evangelho, para a honra e glória do Senhor, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor na minha vida, no meu ministério, na vida da minha família, no tudo que eu tenho, que eu possuo, seja dada a honra e a glória ao Senhor. E ela falou, ele falando, Deus usou a boca dele e disse: eis que eu te digo, minha filha, minha serva, dentro de 6 meses ele vai estar contigo aqui. Ó, dentro de 6 meses. E Anunciado que Deus te escolheu, né? E o pastor Fernando não foi nem 6 meses, foi 3 meses. Curtou logo. Por isso que eu digo que é profeta. Profeta, P maiúsculo. E ali, a minha convenção foi um sonho, uma visão que eu tive dentro do meu quarto. Eu vi a face de Satanás sobre a janela. Ele olhando para mim e dizendo que eu tinha conseguido. Você conseguiu. E ali, como não entender nada daquilo, não sabia de nada daquilo, acordei suado, tremo, achava que era só um sonho. Aí quando foi no culto, cheguei ali, quando o pastor fez o apelo, levantei minhas mãos para Cristo e estou aí até hoje. Mas o interessante de você falar, palavra profeta, muitas pessoas, onde é que elas caem no grande erro? Elas esquecem do seguinte: o núcleo exegético da palavra profeta é repetir, não é criar. Repetir. O profeta, ele repete o que Deus manda, ele não cria nada em cima do que Deus mandou. Por aí. Então tem gente hoje que às vezes ela pode ser até usada por Deus. Mas o que acontece? A antena dela capta o que Deus manda, vai para o cérebro, mas quando da distância entre o cérebro e a boca, ele muda. Não entrega 100% do que Deus fala. Tem muito profeta que vira para o lado dele para obter bem financeiro. É chamado de profeta comerciante, de profeta camelô. O cara entrega uma coisa, daqui a pouco ele quer jogar um negócio para te entregar, ele quer obter algo seu.
Só que as pessoas elas não lembram na Bíblia que o único status do profeta era de ser usado por Deus. O profeta não era rico, não. O profeta não tinha rico, o profeta tinha nada. Sim. A única coisa que o profeta tinha era o compromisso com Deus e a promessa da salvação se ele fosse obediente. Só. Porque o comentário judaico do Antigo Testamento ele diz o seguinte: preste atenção se você que quer ser profeta, que quando o camarada ele era chamado para ser profeta, o semblante do cara descaía. Era o contrário, é como se fosse uma maldição. Peso, né, da responsabilidade. Não, porque, ó, a primeira coisa que eu vi pro cara, rapaz, não vou ter família, não vou ter paradeiro, não vou ter sossego, não vou ter amigo. O profeta é amigo, o cara fala a verdade. Sim. Caralho, bom dia. Cara, bom dia, mas olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos, o teu dia ficar melhor. Sai da adultério, para de roubar. Rapaz, que isso? Fala, então, você tem um bom dia. O bom dia do profeta era esse. Então o profeta era a boca de Deus, não a boca dele mesmo. Então hoje, o que você vê aí é profeta dando carro para os outros, dando mulher, dando chave de casa. É verdade. Agora, o que eu acho interessante, o presbítero Carlinhos, queria que o senhor conversasse comigo sobre o seguinte: o profeta dá a mulher, beleza. E como é que mantém a mulher então? Se o cara não vai trabalhar? Como é que vai ter família se o cara não tem responsabilidade? Porque ter é uma coisa, manter é outra, né? Manter outra. Todo mundo quer, hein? Eu quero um Camaro, mas e aí, como é que eu vou manter isso? Quer uma Ferrari, pastor? É, claro. Não, vai ter uma Ferrari e vai andar ferrado, porque é o seguinte, não é ofender, é a nossa realidade. Sim, sim. Quanto é o IPVA? Meu Deus. E quanto eu tenho que fazer de compra no mês? E a luz que eu tenho que pagar? E a mulher que não para de passar zap pedindo? Quando vai na rua, ela já está fazendo assim, ó. Quando você voltar, traz isso, traz aquilo, traz... Aí foi papel, ó, não, hoje eu não vou poder trazer não, porque eu tive que comprar o óleo do carro, óleo de cozinha não, óleo do carro. Hoje não vou trazer comida não, porque eu tive que ver o pneu do carro, jogo de pneu, só o jogo de pneu que tu ganha no ano todo. Então, as pessoas, elas criam situações ilusórias dentro de uma realidade que elas não vivem. Não vivem, irmão. E o que acontece? Esses profetas hoje, não estou generalizando, que ainda tem homem de Deus aí. Eu creio nisso. Lembra? Como Deus falou para o profeta lá, irmão, ainda separei tantos que não dobrou o joelho. Não dobrou o joelho. Não arregou para Baal, não, nem para Jezabel. Ainda tem varão aí. Mas, enquanto não chega o varão, tem muita vareta por aí, né, irmão? Perturbando aí o negócio. Tem muita mosca de padaria fazendo zum, zum, zum no ouvido dos outros. O que falta hoje em dia, pastor, no mundo evangélico, é aquilo que Paulo ensinava sempre a Timóteo. É buscar sabedoria do alto. Ele sempre ensinava isso para Timóteo. Sempre ensinava isso também assim para Marco, né? Que ali ele fala para Timóteo que era para o Marco quer ser útil na sua caminhada. Então o que está faltando em nós é busca do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo. Porque nós temos tudo hoje em dia, que naquela época aquele povo não tinha. Então hoje em dia o que está faltando no povo evangélico e nós evangélicos é buscar o discernimento do Espírito. Nossa. Não ir só pelo que a pessoa está falando para massagear seu ego. Pegar o GPS, né? O GPS não ia pegar, não. A gente tem a palavra do Senhor, queira as pessoas queira acreditar ou não, mas este livro ainda é o mais lido, ainda é o mais vendido e ainda é o livro que muda a mente, o coração das pessoas. Muda a história. E é um livro que fala do que está acontecendo, o que já aconteceu e o que vai acontecer. Queira quem quiser acreditar ou não, muda a vida realmente do ser humano, se o ser humano quiser que o Espírito Santo de Deus, através de ouvir a palavra de Deus, faça morada verdadeiramente dentro do seu coração, da sua alma, do seu espírito. As pessoas em si só querem mesmo massagear a sua carne e sua alma. Mas o espírito em si, por isso que o apóstolo Paulo ensina. A carne é fraca. Mas o espírito é forte. Que
É para aguentar. Então, a gente temos que buscar o quê? É se fortalecer a cada dia mais no nosso espírito. Por mais que tenha alguns versículos que dá para muito carnudo aí, olha, mal cair do outro, levantar é de Deus, não sei o quê. E assim vai. Não, mas aí pega e isola. Isola, é para o seu próprio ego, para a sua própria carne. Então, eu particularmente, o que a gente vê, isso, é leitura de Bíblia, é ensinamento dos líderes, dos pastores, a grande maioria, ensinar. Pastor ensina, o nosso pastor, nossa pastora ensina. Mas cabe às ovelhas também querer aprender, querer colocar isso em prática. Não só colocar debaixo do braço, mas colocar em prática. Porque a Bíblia diz que tem até a marca do sovaco do cara, só fica debaixo do braço. A Bíblia fala que nós somos sal desta terra, somos luz desse mundo. Falemos de quem? De Jezabel aqui. Falemos do profeta, o maior profeta, Elias. Mas tinha um que passa despercebido, que estava dentro da casa de Jezabel e não deixou se contaminar. É aquele rapaz que tomava de conta de tudo ali, que perdi agora o nome dele, que há quem diga que era ele que dava alimento para alguns profetas. Aí você vai ver lá em 2 Reis, capítulo 4, da sua esposa. Há quem diga também que era a esposa dele, que eu esqueci o nome dele. Então é isso. Por mais que você esteja em ambiente que não venha proporcionar o caráter de Deus, aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia tem respaldo para tudo. Para tudo e para todos. Infelizmente, o que hoje em dia, no século XXI, que está nos deixando triste, é que tem muita gente, pelos escândalos de muitos pastores, estão saindo do Evangelho. Estão fazendo seu culto em casa, estão ficando em casa. Não querem mais ir para a igreja, não querem mais fazer parte do corpo de Cristo. Pastor Fernando, aproveitando o que ele está falando aí, a grande questão é a seguinte, né? Quando a gente fala aí, ó, o cair é do homem e o levantar é de Deus, o cair, ele é usado quando a pessoa é soberba e esquece de Deus. Esquece de Deus, exatamente. O dia que você esquecer de Deus, ele te lembra que você depende dele, que você não é nada sem ele. Verdade. Eu vou te dar um exemplo aí do primeiro lobisomem que a Bíblia cita. Nabucodonosor, né? Nabucodonosor, ele estava assim na sacada, ó. Olha só como é que a pessoa perde as coisas por não dar glória a Deus e falar besteira. Satanás sopra assim nele, ó. Olha aí essas coisas aí. Aí o que você tem? Ele... rapaz. Meu reino, meu pessoal, meu povo, meus soldados, meu tudo. Aí Deus olhou e disse, pô, rapaz, mas calma aí. Quem te levantou essa situação aí? Não foi não? Fui eu não? Foi eu que te dei vitória não? Foi eu que fui à frente não? Não foi eu que te dei estratégia para os inimigos cair até antes de você chegar? Não foi eu que botei o Egito na tua mão para depois você ir lá, pegar o povo lá? Como é que é tudo teu aí? Então, para mim, você não passa de um cachorro. Para mim, você não passa de um cachorro. A Bíblia diz o que, irmão? Que ele foi possuído de um espírito, ele ficou de 4, engateou por meio do mato, viveu que nem cachorro, um certo tempo. Perdeu a sanidade mental, e foi daí que alguns historiadores dizem que foram tirados as histórias mitológicas do lobisomem, do homem-lobo. Porque ele ficou cabeludo, barbudo, né? Então, andando de 4, parecia um cachorro grande, um lobo, e por causa da sujeira do corpo dele. E mesmo assim as pessoas reconheciam ele. E ninguém chegava perto, porque quem é de Deus sabe que aquilo aí que Deus falou, que tu vai meter a mão no que Deus falou, meu irmão. Quem é, mamãe? Aquele ali era o rei. Era o rei ali. Mas quem é aquele, rapaz? É o tratamento de Deus com ele ali, não dá nem pra gente se meter. Mas até pra orar dá ruim. Tá. Dá nem tem coisa que tu olha, tu não pode nem orar. Isso é sério, hein? Olha, gente, porque o que a pessoa não entende? Olha onde que eu quero chegar. Para você aí que anda com espírito de vingança, que tem língua sapiencial. Olha aí, ó. Certas coisas na vida, irmão, você não precisa desejar nada para ninguém. Porque a Bíblia diz o quê? A ira do Senhor. Ai daquele
ficar na mão do Deus vivo. Quando a pessoa vira para você e fala assim, não, irmão, eu não estou com raiva de fulano, não. Ele está na mão de Deus. Rapaz, era melhor ele ter te dado paulada e brigar contigo, ele resolver contigo na mão. Porque tu não sabe o que Deus vai fazer, pô? Com Deus, na mão de Deus, E se Deus se cansou de você? é problema, hein? Tá na mão do Está na mão do Senhor. Aí depois, vai levar, hein? Aposenta. Aposentadoria de crente é morte e hospital. É o justo juiz. É duas aposentadorias que tem para crente. Não tá nem na mão do advogado, tá na mão do juiz. Não, a gente, aposentei na obra de Deus. Tá bom, então vamos mandar o teu aí, então. Ou ele recolhe, ou ele bota hospitalizado. Para a pessoa aqui, ó, recordar. Então você vê que hoje em dia, falando dessas questões aqui, ó, é redundante que eu estou falando, é profeta, é não sei o quê. Irmão, hoje tem muita gente sem Bíblia. A Bíblia é caseira, pega a Bíblia em casa para ler, para depois ir para um culto. Até para você membrar num lugar, você tem que conhecer a Bíblia. Para você saber se você está no lugar certo. Você tá batendo que tá saindo lá de lá. É, porque às vezes tem trambiqueiro, tem 71, tem, mas tem homem de Deus, mulher de Deus também. Sim. Então você tem que conhecer a Bíblia para o GPS te mostrar onde você está. Tu está num lugar ali, o cara só fala de dinheiro, o cara só fala de vitória, o cara só fala de propósito, só fala de macumbecia. É isso aí, irmão. Pô, mano, não vejo aqui, mas não tem uma campanha, não tem uma oração, não tem uma intercessão, não tem uma visita no lar, não tem uma Santa Ceia nesse troço. Esse negócio tá mandado, vou sair daqui, pô. Deus não tá nisso aqui, não. E eu dava pra cristão nem se vê mais. Não canta. Não tem escola bíblica, não tem estudo. Entendeu? Então é só aquela macumba gospel. Nada a ver com a macumba, não, porque eu fui macumbeiro há muito tempo. Entendeu? Aquela pessoa que fica, né? Ó, vem aqui que tu vai ficar rico. Vem aqui, pô, nem na macumba é assim, irmão. Na macumba pra tu ganhar, tu paga um preço do caramba com o capeta lá, tem que fazer um monte de acordo lá, um monte de combinação, e às vezes nem dá certo. Tu combina com o capeta daqui, com o capeta dali, que chama o capeta de lá, é uma capetada só, e às vezes no final das contas o negócio não dá certo. Agora tu imagina, tu na casa de Deus, no lugar errado, aguardando a coisa certa acontecer no lugar errado. Não vai acontecer. E tudo errado. Tudo, o erro já está de cima, mas tu entra no erro também. E tem gente que é o pior, mano. Que vê o negócio errado e se acomoda. É o covarde. Ele não consegue, ó, pegar a cama dele e andar. Tá doente no lugar, mas não levanta e anda. Deus já mostrou, ó, tirou a venda dos olhos, tá vendo? O cara tá dentro da igreja, ele tá de óculos escuros ali. Não? Aí chegou lá com o Espírito Santo vai lá e tirou o óculos dele. Pô, meu irmão, olha bem legal onde é que você tá. Vê se eu tô aí. O cara tá vendo ali, aí ele, né? Tá aqui vendo? Tá acomodado. Só que essas pessoas acomodadas, irmão, Deus, ele não se agrada de espírito de covardia. Covarde. Então, se você tem um chamado, você é um presbítero, você é um pastor, você é um profeta, que nem falou, um profeta de verdade, irmão, você tem que ser usado por Deus, sabe por quê? Ele vai te cobrar. Aquele grande dia, você não vai morar com ele? Ele vai perguntar, meu irmão. Presbítero Carlinhos, o que tu fez no meu nome? Não estou sabendo o teu, não. O que tu fez no meu? Aí a pessoa viu um anjo lá com o livro da vida, que, ó, Senhor, no dia tal, o presbítero Carlinhos, ele teve a oportunidade de falar do Senhor e se acovardou, não entregou. Por aí. Omitiu. Ficou na panelinha lá de Saul. Fechou na panela. Aí o Senhor, rapaz, e agora? Como é que você me explica isso aqui? Porque hoje em dia, para morar com o Senhor, irmão, você vai ver que no céu vai ser uma grande surpresa. Tem muita gente pensando que vai aí, não vai não. Tem muita gente pensando que vai, só está pensando que vai, está dizendo que os outros vai, não vai ele e não vai quem está dizendo que vai. Pelas atitudes. Não é julgar não. A Bíblia diz o quê? Sim. Não julgueis para não ser julgado. Mas tem coisa que é garrafal. E tu olha assim na cara, fala, irmão, não vai. Desculpa, mas não vai. Você com essa roupa de Carmen Miranda, você varão usando batom aí, você varão usando roupa. Eu vi um varão outro dia com a roupa da Elane Martins, parece aquele robô do varal da mulher. Mas não usa mais isso. Nem não. Então foi essa, ele comprou no brechó. Ela doou pro brechó e foi lá convocar na cara da Elaine. A cara que ela usava, muda-me, Senhor. Olhou o varão com aquele trombone. Eu falei, ô, meu amigo. Ai do Senhor, confiado.
falou que o cara tá com vestido de mulher falando grosso. Eu falei, tá bom. Falei, meu amigo, é só assim por via das dúvidas, desculpa assim. Mas que rolo é esse aí? Não, isso é um mistério que Deus tem comigo aí, muito profundo. Aí latejou lá dentro da minha mente. Profundo da onde? Eu fico profundo do inferno, irmão. Porque Deus não mandou o homem andar com roupa de mulher, irmão. Em canto nenhum da Bíblia. Em canto nenhum, irmão, não adianta. E eu, como sou terapeuta, eu quero dizer para você que eu não tenho nada contra homossexual, lésbica, sapatão, é tudo meu amigo. Mas a pessoa tem que ser assumida do que é. Vem cá, mas depois que na Alemanha, o pessoal usa saia? Escócia. Escócia. Não, mas aquela saia lá, mas o cara tá com a cueca por baixo. Tem cara que bota a saia e bota a calcinha pra combinar o conjunto. Os escoceses lá. Não, E como é irmão, que é? Se chegar na tua igreja, ouvir aqui na rádio, um cidadão escocês. Não, irmão. Tira essa saia aí, meu Ele vai ser bem recebido. Ô, irmão, Ser bem recebido. você tem que entender o seguinte aqui. Senta ali. A gente não escuta discrimina palavras. ninguém, não. Exatamente. Duas coisas que você não pode impedir nenhum ser humano de fazer. É de orar e de cantar o Senhor. Pode entrar aqui que aquele é homossexual, tá vestido de não sei o quê. Ele quer cantar um hino para Jesus, você pode deixar ele cantar. Pode ser que o Espírito Santo toque nele. Ele não pode pregar e dar doutrina. Agora, orar é falar com Deus. Adorar, adoração, é o individual dele com Deus. Agora, se Deus vai receber a adoração dele, Por aí. você como sacerdote dá oportunidade. Você quer cantar para Jesus, irmão? Então tá, tu cantar outra coisa aí, eu tomo outra coisa de tua mão. Pronto, tá bom. Simples e objetivo. Senhor, meu Deus, obrigado por tudo, sei o que, amém. Acabou, tá, irmão? Não, Tá sentadinho ali. Vamos lá. Entendeu a coisa? Porque tem gente que discrimina, mas não sabe lidar com a situação. Às vezes a pessoa discrimina por não saber lidar. Aproveitando essa deixa sua, né? Nós estamos com um projeto de resgate. Então, o que acontece? Você vai ver na nossa rádio, jovem, tá? Não é trazendo o mundo para dentro da igreja, não. As pessoas estão confundindo. O diabo está avançando. E muitos filhos de crente estão indo, por quê? Porque às vezes o diabo tem investido e a igreja não tem reagido. Então, se o camarada chegar aqui, pastor, eu quero cantar uma música que Deus me deu, e ele você deixar ele cantar. Solta o pancadão aí, DJ! Ritmo de pancadão. Ritmo de pancadão. Por que eu tô falando? Eu ouvi agora na Globo, né, no programa do Pedro Bial, uma conversa com Shirley Carvalhais. E ela foi a primeira pessoa a colocar em prática o forró gospel. Lá vem Faraó, na frente já é. E ela falou que ela veio de uma igreja tradicional, né? Aí a mãe dela foi para a Assembleia de Deus e lá se adaptou. Mas naquela época, como ela sempre foi chamada rebelde da casa de Deus, né? Que o pessoal não tinha costume porque era forró, ritmo de forró, né? Criticaram ela. E depois começaram a entender a mensagem que Deus colocou no coração do rebelde. Por isso, é bom você estar falando isso, porque nós vamos começar com esse programa e que as pessoas já começam a entender, tá? Que o jovem ele tem que ser resgatado. Paulo diz, me fiz louco para ganhar o louco. Me fiz sábio para ganhar o sábio, mas me fiz tolo para ganhar o sábio. O que acontece? Quando nós falamos de musicalidade, Ritmos. músicas e ritmos, é o que acontece. Quando começou o movimento de adoração, isso antigo, os pastores tradicionais não permitiam música de adoração porque falavam que era abrasamento. Quando começou o corinho de fogo, não permitia porque falava que era forró. Então, o que acontece? Nós temos um grande projeto, que
que é resgatar as pessoas do funk gospel, do pagode gospel, trabalhando o quê? Na letra. O interessante que a pessoa não entende é o seguinte: na época de Josué e na época dos outros subsequentes, quando as tribos eram tomadas, eles não mudavam o instrumento que a pessoa usava. Eles mudavam o quê? Adoração. Para ganhar a pessoa, ó, Josué tomava a tribo, ó. Não vou quebrar o instrumento, não vou quebrar teu tamborim, não vou quebrar tua harpa, não vou quebrar teu saltério. Ou se converte ao Senhor, né? Ou já sabe. Ah, é Baal que troca aí. Baal não, Senhor agora. Agora é pro Senhor. Agora é. Que Baal que salvou? Não, Baal não. É a Vé que resgatou. Muda ali. Então o problema não é ritmo. O problema é letra. Sentido. Porque eu vou te dar um exemplo. Sim. Nós vivemos num círculo de ignorância muito grande. Nos Estados Unidos já não tem muito isso. Entendeu? Você vai entender o que eu estou dizendo. Por quê? Eu sou filho do hino da harpa, o filho do hino da harpa. Só que o hino da harpa, ele vem da onde? Estados Unidos e Inglaterra. A gente não é inglês. Porque qual é a nossa cultura aqui? Qual é a cultura do Brasil? No Rio Grande do Sul, de onde veio o Corinho de Fogo. É a zabumbinha, na Paraíba, é a zabumba, é o triângulo. Eu cheguei a ouvir na época, eu estou hoje com 51 anos, na época quando eu vi isso, eu tinha 20 e pouco. O cara falou, olha, eu não vou na igreja, eu escutar aquele esse som de Paraíba, não. Era Corinho de Fogo, cara com triângulo, é zabumbinha. E Jesus está no novo. Gente, mas está falando de Jesus, eu era novo, gente. Não está falando de Jesus? Olha o meu entendimento naquela época. Mas está falando de quem? De Jesus, meu irmão. O que falar? Se não for de Jesus, não vai para frente. Não se preocupa não, irmão. Se Jesus não se agradar, ele estava o dedo, morre todo mundo. Quantos cantores aí, irmão, que morreu em acidente aí, que você não sabe nem o que houve no final? Eu procuro uma coisa para entender. Você vê quando muitas coisas que é citada, quando fala daquele dos Beatles, fala de John Lennon, fala de outros que debocharam de Jesus aí, cantou música, Jesus, que coisa Jesus como nada, não vai, então tá. Vai deixar com nada vai se apresentar. O que o do Titanic falou? Nem Deus afunda, nem Deus é muita coisa. Deus é tudo. Deus é o passado, o presente e o futuro. Você está entendendo? Porque a pessoa, ela gosta muito de discriminar. Né? Vamos discriminar. Então você pega aqui, ó, você pega a Bíblia, você pega a Gênesis, antes de chegar na tribo de Hebe, que são os hebreus, de Hebe, que começa com Abrão, que é chamado pai da fé. Pô, pai da fé era cachaceiro, e agora? Pai da fé era um homem do mundo, fumava, bebia. E na cabeça dele não era pecado, por quê? Porque ele era um cumpridor dos deveres da sua casa. Quantas pessoas só conhecem que não é crente, mas cuida da família, cuida dos filhos, mas ele tem um problema que ele fere, nós temos conhecimento bíblico, ele fere o templo do Espírito Santo, que é o corpo, por causa do cigarro, da bebida, ou até da droga que ele usa. Mas são pessoas que não deixam nada faltar dentro da sua casa. A geladeira está cheia, o que a mulher pede tem, o filho está num bom colégio, ele tem bom testemunho dos vizinhos, ajuda, nunca deu volta em ninguém. Exatamente. Mundanamente ele está bem, ele não está bem com Jesus que vai salvar ele. Por aí. Agora, em decorrência aqui, ó, em horizontal, ele está bem com todo mundo. Agora, na vertical, ele está com problema. Quando ele chegar na idade vertical, 60, o cara já começa lá. Vou para onde? Começa a ir para o médico, começa a dar tilt, ele começa a pensar na morte, aí ele começa a olhar já vertical. O que eu estou fazendo na minha vida? E agora? E esse negócio de... Aí o camarada começa a se interessar por Deus. Mas vai te procurar, o presbítero Carlinhos.
Presbítero Carlinhos, mas fala de Jesus para mim aí. O dia de culto lá, quando é que vai ser? Ou vai na tua casa, sentar na tua varanda, pro senhor mesmo pregar. Não uma passagem para mim, para mim, se eu gosto de sair. A pessoa abre, lê um salmo para ele, que pesca ele, aí, mais tarde eu tô aí, vou contigo. Agora, se você não estiver perto dessas pessoas, como é que você vai pregar para mim se eu não gosto de tu, se eu não vou com a tua cara? O diabo já botou uma barreira pro cara, vai te ver e lá, já vem aquele presbítero Carlinhos da espada. Ah, presbítero Carlinhos do porrete. Ah, vai parar aqui e vai descer o pau em todo mundo. Aí fulano é viado, o outro é sapatão, o outro é maconheiro, o outro é ladrão, irmão. A sapatão sabe o que é sapatão, o ladrão sabe o que é ladrão. Não precisa ninguém falar. Ele já sabe, ele quer saber como é que ele faz para se livrar daquele espírito lá dentro dele. E que isso tudo também, se a gente for ver, claro que a Bíblia não tem respaldo, não tem historicamente falando, mas existia também na época de Cristo. Cristo nunca falou nada deles. Ao contrário. Só pregava o evangelho, falava quem quer vir, venha, eu estou aqui para aliviar, estou aqui para salvar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero, não sei se vocês querem, mas eu quero, estou aqui para isso. A Bíblia diz lá no Evangelho de João que Jesus veio como luz e as trevas não entenderam. As trevas que ele está dizendo ali, irmão, eram as pessoas que estavam ao redor. Aquele olhar do mal te olhando ali, ó. Ah, Carlinhos parou para falar com o maconheiro ali. Ah, Carlinhos deu um abraço no sapatão. Ué, Carlinhos, ela pegou o pé de cana, levantou, tirou o terno dele e deu pro cara. Por quê? Porque você não está julgando, você está fazendo o quê? A obra de Deus, ó, irmão. O que eu acho um monte de coisa, mas o que Deus tem certeza, Só ele. vai lá na igreja, vai lá no culto, Só isso que ele tem que fazer. vai na escola bíblica lá que Deus vai falar contigo aqui. Agora, hoje em dia, na sociedade que a gente vive, e do jeito que está o nosso país, da maneira que está, a perseguição já está começando. Tem um jovem de 12 anos preso lá em São Paulo. 12 anos, já faz 3 meses. Os pais já estão desesperados. Porque falou dentro da palavra que 2 amiguinhos dele estavam lá, né? Se abraçando, se acariciando, ele falou que aquilo ali, Se abraçando lá. diante dos olhos do Senhor, é pecado. Pô, daí, pô, filho. Ele só falou isso. Então, eu louvo a Deus porque a palavra de Deus está se cumprindo. E quem tem coragem de perder sua vida pelo amor de Cristo, que nem está escrito em Mateus, acho que é 26, 25, capítulo 26, versículo 25 diante, 20 diante, você vai ver. Aquele que perder a sua vida pelo amor de mim, do meu evangelho, da minha palavra, achalariar. E nós temos que passar por isso. Porque senão Cristo não está na gente. Sim. Cristo não vai estar na gente. Ué, um crente que não é xingado, não é caluniado, não é apredejado, não é perseguido, tem uma coisa errada. Isso eu aprendi com o Mário Filho. E se tiver assim, se você está orando uma vez, 2 vezes, faz que nem Daniel, ora 3 vezes. Porque vai vir o vento aí. E o vento só vem para quem está fazendo a vontade de Deus, né? Aí você tem O diabo não atrapalha quem é dele, né? Você vai ter que orar. O diabo mais vai se ainda. atrapalhar. Não, Amigo, se tá tudo bem, se você tá com saúde, você é crente, você é evangélico ou cristão, eu me considero evangélico. Já fui crente, hoje sou evangélico e estou buscando essa estatura de ser cristão. Biblicamente eu tenho uma resposta sobre isso na vida de Deus. Se você é crente, Daqui a pouco você vai dar mensagem aí, você vai se receber você isso é crente, tá com a sua saúde em dia. aí. Só tá botando tempero aqui, né? É só. O maná vai ser servido daqui a pouco. Se você é crente, tá com saúde, seus filhos, sua esposa, seu cachorro, seu gato, seu papagaio, você tá bem empregado, se você tá participando da ceia, tá indo, tá voltando pros cultos, e não tem ninguém que fala mal de você, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Biblicamente tem uma coisa errada. Principalmente na época que nós estamos, no país que nós estamos, que não está mais sendo um país de democracia, não está sendo. Os crentes, os cristãos vão ser perseguidos, porque infelizmente, é o que está acontecendo. E tem que acontecer e se cumprir a palavra de Deus. Porque agora é uma confusão, né? Falso crente
gente que acha que é crente, endemoniado, agente secreto de Satanás, tudo misturado. Então, embola. Uma salada. Uma salada ali, Uma salada salada dentro do evangelho. estragada. Uma salada dentro do evangelho, mas o povo em si ainda não quer buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo e buscar o discernimento do Espírito. Repito, busque o discernimento do Espírito. Preste atenção no que você está ouvindo, do que você está vendo ali em cima no altar. Se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, diz um velho ditado aí, chuta. Não vou fazer logo a frase, mas chuta. Não está aqui dentro? Nós vamos deixar o senhor chutar agora. Gente, eu vou me retirar. O pastor Fernando Marques vai se retirar. Vamos deixar aí agora a imagem com vocês. Presbítero Carlindo trazendo a mensagem. Até a próxima. Um Deus abraço. abençoe. A gente volta. Vitória em Cristo. Luiz Carilo. Me deixaram aqui no estreito, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas como eu fui convidado pelo pastor Fernando, a honra e a glória seja dada ao Senhor no dia desta noite. Vou deixar uma pequena mensagem aqui para a honra e glória do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 5. Uma passagem muito bem conhecida por todos, onde Deus vem falar de um homem. Este homem, Deus olhou para ele nesta terra, na época que ele estava nesta terra, e Deus não quis mais ele aqui na terra. Deus tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 22, que diz assim a palavra do Eterno. E andou Enoque com Deus, e depois gerou a Matusalém. E 300 anos gerou filhos e filhas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus é: e andou Enoque com Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aonde a palavra de Deus vem falando, Igreja Santa do Senhor, você ouvinte da rádio, é que Deus olhou para a terra naquela época e Deus viu o que estava acontecendo na terra. A iniquidade em si estava demais. O povo estava fazendo aquilo que não é de agrado ao Senhor. Então, Deus, quando olhou para a terra, que viu aquilo daquele jeito, aí a Bíblia vai dizer que Enoque ali teve seus filhos, suas filhas, e diante desses filhos veio seu neto também, chamado Noé. Então, dali, quando Deus viu também que Noé estava naquela terra, ele não pensou duas vezes. Ele chegou, olhou para Noé, já tinha tirado o seu avô, Enoque, da terra, e disse: Noé, agora eu vou acabar com a terra. E, infelizmente, Deus fez isso. A palavra de Deus, para quem acredita na palavra, você não é obrigado a acreditar, cada um com seu cada um, mas nós fazemos menção e acreditamos nas Santas Escrituras, por mais que muitos doutores já doutorados não acreditam, nós acreditamos, que nem já foi falado aqui, antes de eu trazer a palavra do Senhor, muda pessoas. Se não fosse a palavra do Senhor, eu quero que eu e muitos, vocês que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que vai ficar gravada esta live, não estaria vivo. Se o Espírito Santo verdadeiramente não tivesse nos convencido. Basta nós queremos se converter ao Senhor. E Deus olhou ali para Enoque. Tirou Enoque da terra. Porque Deus achou graça em Enoque. Viu que Enoque não estava fazendo ali mais o que ele deveria fazer naquela terra ingrata. Naquela terra onde o ser humano estava fazendo os seus adversários do jeito que queria fazer, viver dos seus próprios jeitos, mas não adorar o Senhor. E quando Deus olha ali para Enoque, tirou ele da terra, como os irmãos conhecem essa palavra. Mas o que deixa mais
eu assim, grato e olhando com os olhos de gratidão ao Senhor é que Enoque andava com Deus, Igreja Santa do Senhor. Em meio a uma terra de corrupção, de ganância, de olhar para os seus próprios prazeres, Deus tirou Enoque da terra porque Enoque andava com Deus. E não tem outra coisa para o ser humano a fazer. Se você quer ser uma pessoa abençoada, você tem que andar com Deus. Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que fazer o querer de Deus na sua vida. Aí você vai ser uma pessoa abençoada por Deus. A Bíblia é bem clara em dizer, irmão, você que quer a sua salvação, você quer a sua salvação dentro do seu lar, você tem que andar com Deus nos princípios do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Você que almeja e você que tem um chamado para ser um profeta, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Você tem que andar com Deus. Para você ser um profeta e ter um chamado de profeta assim como Deus chamou Eliseu, você tem que andar com um profeta, homem de Deus. Então você vê aí que nós queremos, nós dependemos e nós temos que andar com o Senhor, nos caminhos do Senhor. Não sou eu que estou falando, é a própria Bíblia que fala. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cristo falando com sua boca para os seus discípulos e para aqueles que estavam ali. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós já temos um caminho para nós chegarmos até a Deus. Então, nós temos que andar neste caminho que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho. Jesus Cristo é a base de tudo. O Espírito Santo que nos guia, que nos lapide a cada dia mais para nós ficar firmes neste caminho, que é estreito. Mas é prazeroso ser cristão, ser um evangélico, que vive ali a palavra, a doutrina dentro da palavra, não doutrina do homem, mas sim das Santas Escrituras. Aquilo que Deus deixou escrito para nós. Então, se você quer andar com Deus, se você quer ser próximo, você tem que andar com Deus. Se você quer ser um profeta, você tem que andar com um profeta. Prestar atenção, ver o que o profeta faz, o que o profeta fala. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Você que quer ser discípulo do Senhor, quer ser obreiro do Senhor, você tem que andar com Cristo. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o bom pastor. Ele é o meu e o teu pastor. Só Ele que tem aquilo que eu e você precisamos. E Ele sabe muito bem o que nós necessitamos. Se você quer ser um obreiro, ande com o obreiro certo. Se você quer ser um profeta, ande com o profeta. Se você quer ir para o céu, venha para os caminhos de Jesus Cristo de Nazaré. Ande com Cristo. Ele é o caminho. Repito, mais uma vez. Jesus Cristo é o caminho. Ele tem a solução e Ele tem a palavra certa para mim e para você. Aquela palavra que você está precisando, só quem pode te dar é Jesus. Jesus que pode te dar aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. Porque Ele é um advogado fiel. Por quê? Porque Ele é o médico do médico. É Ele que abre porta, é Ele que fecha a porta. Jesus Cristo, o nome dele tem que ser glorificado, tem que ser exaltado na minha e na sua vida. Anda com Jesus. Assim como Enoque andou com Deus, assim como Eliseu andou com o profeta Elias, anda com Jesus. Assim como Josué andou com Moisés, anda com Jesus. É para Jesus. É Ele
é para Ele. Tudo é dado a Ele. Então Jesus Cristo vai nos ensinar, vai nos lapidar, vai nos ensinar na sua Santa Escritura, com sua palavra. A cada dia mais, nós buscamos devagarzinho, do nosso jeito, lendo a palavra, indo para os cultos, jejuando, orando, buscando ao Senhor, se dando de bem com todo mundo, com seus irmãos, dentro da congregação, que é o corpo de Cristo, com seus colegas de trabalho. Então isso é um bom testemunho, porque eles vão ver que eu e você estamos andando com o Espírito Santo de Deus do nosso lado. E é prazeroso andar ao Senhor, do lado do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, irmão, que isso fique gravado no meu e no seu coração, na tábua do nosso coração, irmão. Precisamos e necessitamos andar com Deus. Assim como Enoque andou. Assim como Noé andou. A Bíblia é bem clara em falar que Deus achou graça em Jó. Jó era um homem íntegro, reto, sincero e desviava da aparência do mal. Ou seja, Jó também andava com Deus, nos princípios de Deus. Assim como Enoque andou, Jó também andou. Por que não falar dos outros discípulos? Por que não falar das outras pessoas? Por quê? Irmão, uma pessoa que anda com Deus, você vê a própria face do Espírito Santo na face daquela pessoa. Você vê o brilho do Espírito Santo. E não se deixe enganar com falácia. Não se deixe enganar. Mais uma vez, repito, peça o dom do discernimento do Espírito. Busque ao Senhor, leia a Bíblia. Não se deixe enganar porque os dias são maus. Muitas pessoas não estão andando mais com o Espírito Santo. Deixaram de andar com Deus. Para andar com as suas próprias pernas, nos seus próprios deleitos, nos seus próprios querer. É por isso que tem muitos saindo do Evangelho. Porque coloca a sua fé, coloca a sua vontade, coloca a sua, infelizmente, suas forças nas pessoas, no homem em si. Mas que nesta noite, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que eu e você venha andar com Deus. Que eu e você, a gente venha glorificar o nome do Senhor nas nossas atitudes, nas nossas andanças. Somos falhos, podemos falhar, podemos errar, podemos sim. Mas antes disso acontecer, o Espírito Santo nos avisa. E de muitas das vezes, irmão, é muito triste o homem quando sai da presença de Deus ou quando deixa de andar com Deus e andar com as suas próprias forças, com as suas próprias pernas. Não buscar o Espírito Santo de Deus, a direção do Espírito Santo de Deus. Poderia dar muitos exemplos aqui. Sansão foi um, Davi também foi outro. Mas esses homens também tiveram uma coisa de boa, por isso que estão na galeria da fé. Eles reconheceram os seus erros. Eles chegaram à sua estatura de Deus colocar eles na galeria da fé. No dia desta noite, que nós possamos, a cada dia mais, andar com o Senhor e não sair dos caminhos do Senhor, que é Jesus Cristo de Nazaré. A honra, a glória seja dada a Ele. O louvor, a adoração seja dada a Ele. Que Deus te abençoe. Que Deus brinde seu coração, sua mente. Que Deus acampe seus anjos no seu lar. Que Deus te responda às suas orações no dia desta noite. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus poderosamente fale com os irmãos no dia desta noite. Fale com você também que vai ver esta live, esta gravação outro dia. Não esqueça, ande com Deus, ande com o Senhor.
Não largue Cristo por nada, meu irmão, minha irmã. Deixe quem quiser falar, que fale. Eles estão aí para isso. Porque ele não tem o que você tem, o que eu tenho. O que nós temos é a presença do Espírito Santo de Deus. E nós estamos no lugar certo, no caminho certo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em tudo que você fizer, a honra seja dada ao Senhor, a glória seja dada ao Senhor no dia desta noite. Vou orar pela tua vida. Soberano Deus e eterno e poderoso Pai. Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor da glória. Visita, meu Deus, meu Pai, a cada um que está vendo esta live, meu Senhor. Aqueles que vão ver, meu Deus, meu Pai. Eu não sei a necessidade, meu Senhor Jesus, mas o Espírito Santo de Deus conhece, meu Senhor da glória. Pai, tu é um Deus todo-poderoso que vê tudo, que sabe de tudo, meu Deus e meu Pai. Então, meu Senhor, entra nesta causa, meu Senhor. Entra neste lar, meu Deus, meu Pai. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, cure, meu Deus, meu Pai, esta pessoa. Restaura este casamento, abra esta porta de emprego, Pai. Entra, meu Deus e meu Pai, bate o martelo, porque o Senhor é o juiz do juízo, Senhor, nesta causa, meu Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, meu Senhor. Assim como tu entraste na casa de Zaqueu, meu Deus, meu Pai, e ali entrou a cura, ali entrou a salvação, meu Senhor da glória. Que o Senhor entre no lar de cada um, meu Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Fique com esta palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus.